Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou o Emerson Oliveira, investigador de polícia e presidente do Sindipol. E hoje nós vamos ter mais um diálogo mais do que necessário e importante para a compreensão de todos. Nós vamos falar hoje sobre direito de família, as conexões com a Polícia Civil e um tema muito importante que é o PL da dosimetria. É um projeto de lei que está lá sendo votado na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e que pode impactar diretamente no cumprimento de penas por bandidos, inclusive aqueles que cometem violência doméstica e também abusos sexuais, dentre outros crimes. E para isso eu trouxe aqui para dialogar com a gente a doutora Natália de Campos Valadares. Ela que é especialista no direito de família, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Doutora Natália, por gentileza, se apresente e fale um pouquinho da senhora para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes, do podcast da Sindipol. Queria agradecer pelo convite e parabenizar por essa iniciativa de levar informação para a população em geral de temas conexos ao cotidiano de todos, Eu sou advogada, especialista em direito de família, pós-graduada, mestre em direito, autora de artigos do livro Famílias Coparentais e membro também do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o maior instituto de direito de família do mundo. Vocês estão vendo aí, né, gente? Uma grande especialista para trazer informações a todos vocês e também a gente não poderia deixar de trazer a nossa diretora de assuntos das mulheres do Sindipol, a Vânia Correia, que essa também é especialista na área, viu, gente? E psicanalista também, viu? Vânia, por gentileza, fale um pouco de você para quem está nos acompanhando. Boa tarde a todos. Meu nome é Vânia, como o Emerson já disse, sou investigadora de polícia aposentada, trabalhei na polícia ativamente 32 anos e hoje faço parte da diretoria da mulher no Sindipol. Estou graduando em psicanálise, que é uma outra área que eu encontrei na minha vida pós-aposentadoria. E vamos colaborar de alguma forma com as informações aqui, que a gente pode esclarecer muita coisa para as mulheres. É isso aí, gente. Então, se você interessa por justiça, se interessa por direito de família, proteção da família, pela investigação criminal e a proteção da vida, pegue o seu cafezinho como todo bom mineiro e vem com a gente. Bom, vou fazer aqui uma pergunta para a doutora Natália, que eu acredito que todos se interessam por isso. Doutora, o que é, primeiramente, explicando aqui para a população, o que é direito de família e como ele influencia a vida do cotidiano das pessoas todos os dias? O direito de família, ele regulamenta as relações familiares. E ele está presente em vários momentos da vida de todos nós, Do antes do nascimento, ou seja, no pré-casamento, durante o casamento, ao fim das relações conjugais, pensão alimentícia, escolha de regime de bens, guarda, convivência. Então, eu sempre falo que o direito de família, ele regulamenta praticamente todos os momentos de nós cidadãos. Excelente, excelente, né, gente? Vocês estão vendo aí que o direito de família é desde o nascimento até a morte do indivíduo, não é mesmo, doutora Natália? Exatamente. O direito de família, ele anda de mãos dadas com o direito das sucessões. Sucessões é o testamento, o inventário. Então, eu brinco que eu atuo, do momento em que está tudo bem, quando as coisas chegam para o caos, o fim do relacionamento e até a morte. E como que esse direito, doutor, ele é estruturado, né? A senhora disse muito bem que ele atua desde o nascimento até o caminhar da pessoa, a adolescência, a vida adulta, a velhice e até chegar à morte. E como que é a atuação da senhora dentro desse direito de família, como é que é dentro do núcleo familiar e o que a senhora dá aí de umas dicas aí, de mostrar à população de como funciona na prática
o direito de família regulamentando as relações intrafamiliares? A primeira dica que eu deixo para o público em geral é a importância do diálogo, a importância de escolher bem as suas relações. Eu sempre digo também que a decisão com quem você vai casar ou vai ter um filho talvez seja as decisões mais importantes da sua vida, porque são laços que muitas vezes, principalmente quando você escolhe ter um filho, eles duram pela vida toda. Então, o diálogo é muito importante, né? A atuação preventiva de você conversar, escolher um pacto, fazer um pacto para decidir questões patrimoniais ou não patrimoniais. Conversas difíceis, elas são necessárias. Então, nas relações familiares, é importante esse diálogo constante para que a gente não chegue a situações de grande vulnerabilidade, como numa violência doméstica, maltrato de crianças, adolescentes e até de idosos. E é muito importante a senhora falar na violência doméstica, que é um problema, né, que infelizmente assola o nosso, não só a nossa cidade aqui, Belo Horizonte, mas como o estado de Minas Gerais como um todo. E aí eu quero, Vânia, que você comente um pouco, você que foi policial civil da ativa, porque continua sendo aposentada, mas continua sendo policial civil, mas trabalhou por mais de 30 anos na Polícia Civil, fazendo investigações, trabalhando inclusive na proteção das mulheres. Eu gostaria que você comentasse aqui para quem está nos acompanhando como que as relações familiares no caso de violência doméstica, como sempre foram os casos que infelizmente acabam acontecendo dentro dessas relações, e quais as medidas as mulheres, né, a família deve tomar nesses casos. Eu até comento com muita tristeza essa questão, porque ainda hoje existe uma lei maravilhosa, a Lei Maria da Penha, uma das 4 melhores leis do mundo, né? Ela é muito rica em regras, em punições, em educação também, e ainda assim o alto índice de violência doméstica é uma coisa absurda. Todos os dias a gente liga a televisão e vê casos assim horrorosos de violência doméstica, sabe? Então, assim, o que eu percebo é que o que é preciso vir do Poder Legislativo e Judiciário tem existido, até mesmo do Executivo. Eu penso que o que falta é a participação mesmo da mulher nesse contexto, como a doutora Natália já disse, né, a gente conhecer melhor, né, o meu futuro parceiro com quem eu vou constituir uma família. Eu penso que a mulher ela precisa se ater mais a isso. Ela precisa de estar mais vigilante nesse momento da escolha, porque costuma ser uma escolha para sempre. Né? Espero, inclusive, que seja uma escolha para a vida eterna, não para a morte, que é o que a gente tem visto muito aí, com muita tristeza. Isso aí, mulheres. Então, procurem os seus direitos, tá? Não esperem que as coisas aconteçam. E, doutora Natália, a senhora acredita que o direito de família, ele sirva não só para resolver os conflitos na hora que acontece, como a Vânia aqui falou, né, de depois que o fato acontece ir lá procurar a Polícia Civil, procurar uma delegacia para fazer o registro, mas como uma forma de prevenção e para que tenha uma melhora no ambiente familiar e na vida, né, das pessoas no cotidiano, ao invés deles ser só para resolver os conflitos? Eu acredito que cada vez mais o direito precisa se voltar para a área preventiva. Primeiro, porque a gente sabe que as instituições, elas, infelizmente, não funcionam, né? E, por vezes, também o tempo da vida, ele é muito diferente do tempo do judiciário. A gente vê um judiciário muito sobrecarregado, com poucos servidores e demandas altíssimas. Então, você trabalhar preventivamente, procurar profissionais com antecedência para conversar sobre, às vezes, antes de decidir se casar. Eu já tive casos de pessoas que na hora de fazer um pacto antinupcial, o pacto é um documento que se faz em cartório para você escolher regime de bens, questões patrimoniais e extrapatrimoniais, como guarda, convivência. Então, nesse momento que eles procuraram os profissionais para conversarem, eles viram que não estavam alinhados como esperavam e
o casamento não foi, nem teve o casamento. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, na questão preventiva e informativa, para evitar demandas judiciais que levam anos. E aí você tem um desgaste emocional, você tem um desgaste financeiro. É sempre bom a gente trabalhar preventivamente para evitar problemas futuros. Nesse caso, eu queria até comentar, porque Ótimo, o interessante Vânia, foi que não teve casamento. Não teve Quer dizer, casamento. mas você já imaginou se tivesse o casamento sem essa solução? Então, quantas pessoas hoje casam? Porque o que eu vejo é que a gente hoje nasce, cresce, dorme, acorda de manhã, toma banho, vai trabalhar, chega em casa, vai fazer uma janta, arruma a cozinha, dorme, e a vida é uma rotina. As pessoas não se preocupam em entender como funcionam as coisas. Né? A pessoa não sabe que ela pode decidir, antes de casar, qual o regime de bens que nós vamos... Né? Regime de comunhão de bens. Né? Qual é o regime que nós vamos casar? Então, como já existe uma prática, né, que é regime parcial de bens, a pessoa não se preocupa. Exatamente. Então, é bem bacana que elas façam isso. Isso é uma prevenção também. E não só a questão de conversar sobre o financeiro, Sim. né? Sobre objetivos de vida, né? Sobre valores. Porque eu tenho questões que chegam para mim no meu escritório de pais que discordam, por exemplo, se a criança deve tomar a vacina X ou B do laboratório A ou C. Né? Se vai escolher uma escola com uma vertente ou não. Então, essa conversa anterior, para você ver se seus princípios e seus valores estão alinhados, ela é primordial. E infelizmente, né, gente, grande parte das ocorrências que chegam às delegacias, elas nascem desses tipos de conflitos familiares. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando, né, antes de casar, antes de pensar em ter um relacionamento sério, como a doutora Natália disse, não é só o financeiro, mas pensar se você, com aquela pessoa ali, vocês têm os mesmos ideais, se seguem para o mesmo caminho. Ivânia, quero fazer uma pergunta para você aqui, né? Você com larga experiência na investigação, como já trabalhou em delegacia especializada de atendimento à mulher, eu vou abrangir, que eu quero te perguntar o seguinte, qual a importância do departamento que a gente tem hoje, né? Nós temos o departamento de proteção à família, que engloba, inclusive, né, a delegacia de mulheres, delegacia de proteção aos idosos, a crianças e adolescentes, como você vê, deficientes também, como você vê o papel dessas unidades da Polícia Civil na proteção, na investigação dos crimes, tanto contra as mulheres, quanto as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Como você enxerga o papel dela e qual a importância que você vê e o que você fala para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, nos acompanhando, qual é o recado que você dá para eles com relação a essas unidades da Polícia Civil? São unidades importantíssimas que elas necessitam, inclusive, de investimento. É lamentável que hoje, né, com essa alta criminalidade, onde, né, a mulher vítima, família vítima, criança, idosos, o investimento na polícia ainda seja tão raso, sabe? Isso dificulta, porque, no fundo, o que nós policiais queremos é atender a população com decência, com dignidade, né? Então, a Polícia Civil ela tem feito tudo que pode, da melhor forma possível para atender, mas ainda está muito carente, sabe? Então, assim, o meu recado, inclusive, à população, é que nos ajude a cobrar do governador investimento na polícia, sabe? Ele investindo na polícia, nós vamos poder dar melhor qualidade de serviço, nós vamos poder estar mais presente, nós vamos poder fazer um serviço mais ágil, né? E, acima de tudo, que independente dessas mazelas que o governo tem nos proporcionado, por essa falta de investimento, que a mulher ainda assim, que ela não perca as esperanças, que ela vá na delegacia, que ela denuncie, que ela procure ajuda. Né? Na delegacia, lá na Delegacia de Mulheres, tem um trabalho muito bacana, com pessoas experientes, né? Tem a casa de acolhimento, onde a Casa da Mulher Mineira, Casa da Mulher né? Mineira, exato, onde ela vai ter o seu primeiro acolhimento, onde ela vai ter muita orientação. Né? Então, assim, precisando, vá, procure, peça ajuda. Não fique esperando, tá bom? Bom, gente, a Vânia tocou num ponto importantíssimo da falta de investimento. Infelizmente, o governador Romeu Zema não tem investido na Polícia Civil como deveria.
Aliás, ele não tem investido em nada. A Polícia Civil está sucateada, não tem estrutura para fazer atendimentos. Para vocês terem ideia, este mês, agora de dezembro, completou 40 anos da criação da primeira delegacia de atendimento às mulheres do estado de Minas Gerais. Hoje, nós temos 70 delegacias de atendimento às mulheres no estado de Minas Gerais. Existe uma lei federal que foi aprovada em 2023 que obriga as delegacias de atendimento às mulheres ficarem abertas 24 horas por dia. Não sei se a senhora já acompanhou algum caso, doutora, onde não encontra as delegacias abertas, né? Mas existe a lei que determina que elas fiquem abertas 24 horas por dia para fazer o atendimento e acolhimento das mulheres. E nós temos no estado de Minas Gerais apenas 2 que ficam abertas e estão aqui em Belo Horizonte. Então, é preciso que você que está nos acompanhando cobre do governador Romeu Zema investimentos para que essas delegacias realmente funcionem de fato. E também, de fato, e que realmente tenha policiais para fazer esses atendimentos. Hoje nós estamos trabalhando com metade dos policiais que a gente deveria trabalhar, isso em 2008. Era para a gente ter 17 mil, doutora, 517 policiais civis. Desses, era para a gente ter 11.301 investigadores. Nós temos menos de 10 mil policiais civis no total, e olha que nós estamos em 2025, né, depois de 2008 até 2025, ou seja, olha o período que já se passou, aí nós temos menos de 10 mil policiais civis, e desses nós temos menos de 6 mil investigadores trabalhando hoje para investigar os crimes dos 853 municípios. Então, você que está nos acompanhando, cobre do governador Romeu Zema que a investigação é extremamente necessária, viu? Doutora, nós vamos entrar num tema agora um pouco polêmico, que é o PL chamado PL da dosimetria, que, ao meu ver, na verdade, é mais um PL da impunidade. Eu não sei o que os nossos deputados estão fazendo lá em Brasília. Que primeiro veio a PEC da blindagem, graças a um bom trabalho de toda a população e de vários outros deputados, não passou. E agora vem o PL da dosimetria, e sem aqui, gente, a gente entrar em questões ideológicas, a gente tem que pensar em fatos concretos. Nós estamos aqui com especialistas que vai falar um pouco para a gente falar de fatos concretos. Doutora, o que impacta esse PL que está lá, que ele vem trazendo não uma redução na quantidade da pena, mas no formato do cumprimento da pena. Exige-se menos tempo para que o indivíduo progrida de regime e saia da cadeia. Qual que é o impacto diretamente no caso das violências contra as mulheres, contra crianças, os abusos sexuais contra crianças, adolescentes e contra as mulheres? Qual que é esse impacto que a senhora vê hoje, se caso esse projeto seja aprovado do jeito que está caminhando? A PL da dosimetria, acaba sendo um assunto do momento, né? Tá em todas as pautas de jornais. E sem a gente entrar na questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei, pelo motivo pelo qual o projeto foi criado, ela traz um impacto significativo em todos os crimes e todos os cumprimentos, né, das penas, não para um grupo específico, porque a gente tem um princípio no direito penal que, independente do momento que a lei ela é promulgada, ou seja, ela passa a valer, ela sendo benéfica, ela retroage a todos, né, os crimes que já foram julgados, aquelas penas que estão sendo cumpridas. Então, ela impacta diretamente em todo o sistema penal, em todo o sistema criminal do país inteiro, independente do crime. Né? E um fato interessante é que eu vi uma reportagem, inclusive essa semana, tratando e dizendo que a principal preocupação dos brasileiros hoje é exatamente com a segurança. Então, o Congresso, ao meu ver, está indo na contramão dos anseios da sociedade. Doutora, a senhora falou um ponto interessantíssimo. Gente, é bom prestar muita atenção no que ela falou. A lei, ela retroage para beneficiar o réu. Então, se esse projeto for aprovado, aquele indivíduo que às vezes você conhece, às vezes você foi vítima e ele está preso lá na cadeia, e não é só relacionado aos crimes contra a família, mas nós estamos trazendo aqui especificamente, ou contra a dignidade sexual, aquele indivíduo que está lá preso, ele pode ser solto.
ele pode ser solto com a aprovação desse projeto. E imagine o impacto disso para você, para nós, cidadãos mineiros e para o cidadão do país inteiro. Doutora, diante disso eu quero fazer mais uma pergunta. Qual que a senhora vê? A senhora vê que isso vai trazer para as vítimas uma sensação maior ainda de impunidade, porque o que a senhora falou é muito importante, que é ir na contramão dos anseios da população. A sociedade clama por justiça, que o indivíduo que foi condenado passe o tempo que ele foi condenado preso. Então, isso retroage e já tem uma certa sensação de impunidade. A senhora acha que isso vai trazer uma sensação maior ainda com relação à impunidade dos criminosos no nosso país? Eu, infelizmente, acredito que seja um sentimento de todos nós brasileiros e a questão da impunidade, né? Como eu disse logo no início, uma justiça, infelizmente, muito morosa, né? Por uma série de motivos. E ao meu ver, a aprovação desse projeto de lei, que, né, a gente está vendo uma mobilização, não só no Congresso, mas também da sociedade em geral, a aprovação dele pode aumentar esse sentimento. Pensa naquelas pessoas que por anos passaram, né? Estou pensando aqui nas vítimas, acompanharam um processo judicial para ver aquela pessoa que cometeu aquele crime ser, enfim, penalizada e cumprir aquela pena. E, de repente, o sentimento, às vezes, talvez de um certo alívio por ter tido justiça, ele pode ir embora, né? Ao ver toda essa movimentação que pode permitir a redução das penas. E aí o sentimento para a vítima vai causar uma dor maior ainda, porque infelizmente, gente, os processos no nosso país já são lentos, demoram muito a ser julgados. E aí, como disse a doutora Natália, a partir do momento que tem o julgamento, a pessoa é condenada, se aprova uma lei nesse sentido, reduz a pena desse indivíduo e a vítima vai sofrer mais uma vez, né? E isso aqui é um comentário que eu quero que a Vânia faça. Vânia, a alegria nossa, dos nossos policiais civis, em especial nós investigadores de polícia, que clamamos por justiça, e o investigador de polícia, gente, é aquele indivíduo que já nasceu com senso de justiça. Ele não está ali para prejudicar ninguém. Ele quer investigar, ele quer chegar à verdade e que aquele culpado seja punido. Vânia, dentro dessa linha, o que você vê que pode acontecer no trabalho hoje que a Polícia Civil faz, que é um trabalho de excelência, mesmo dentro das parcas condições que a gente tem de trabalho, do sucateamento que a Polícia Civil tem, mas aqueles policiais que ali estão na nossa instituição fazem um trabalho digno, um trabalho de excelência. E tem uma frustração quando a gente vai lá, consegue comprovar todo aquele crime e o indivíduo, amanhã depois, ele é solto por N motivos. E aí, caso seja aprovado esse projeto, aqueles bandidos que nós prendemos, colocamos na cadeia, vão sair mais rápido de lá. Qual você vê o impacto disso dentro da Polícia Civil, dentro da investigação, em especial nos investigadores de polícia, que são aqueles policiais, gente, que correm mais risco o tempo todo, que é os policiais que estão ali fazendo o trabalho de investigação de campo, é aqueles que estão fazendo a coleta de dados, que estão fazendo cruzamentos de dados, que estão fazendo, né, os RIFs, que são os registros, os relatórios, né, de eventos das questões financeiras, como lavagem de dinheiro e tudo mais. Qual você vê o impacto principalmente na vida do investigador de polícia que está ali, em especial na linha de frente? Bom, eu desde quando entrei para a polícia, eu sempre escutei isso, né? Estamos enxugando o gelo. A vida inteira foi assim, estamos enxugando o gelo. Muitas vezes, em uma delegacia, o criminoso sai antes da guarnição que o acompanhou, né, para poder fazer o registro. Né? E o rapaz fala, principalmente menor potencial ofensivo, falam muito usuário de droga, que hoje não é um crime. Né? Aliás, é um crime, mas despenalizado. Então, ele sai, pessoal, vou sair daqui e vou continuar usando. A gente vê, né, a Polícia Civil, né, em especial, ela não lida só com crimes, né, Vânia? Ela lida com histórias, né? São vidas de pessoas e isso impacta diretamente a vida do policial civil que está ali trabalhando na linha de frente. Mas, doutora, a gente tem enfrentado no nosso país
E aí eu falo que, em especial em Minas Gerais, nós temos tido uma crescente dos crimes, das violências contra as mulheres, do homicídio, né, do feminicídio, na realidade, que é o crime específico contra a mulher. A gente tem visto uma crescente nesses crimes. A senhora acredita que, sendo aprovado esse PL, ele pode ainda prejudicar as mulheres ainda mais nesse sentido, deixar que a impunidade aumente e fazer com que também, ao mesmo tempo, aumente os crimes de feminicídio? O que eu tenho percebido e estudado muito, principalmente nos grupos do IBDFAN, é que essa violência contra a mulher está sendo uma crescente no mundo inteiro, né? E aí cabe a gente, né, conseguir entender até as razões sociais pelas quais isso tem acontecido. O que eu espero, de fato, é que isso não seja esse PL em trâmite, acarrete um eventual aumento desses crimes, porque o que a gente precisa trabalhar é na redução, né, da violência contra a mulher, da constante violência contra a mulher, seja, né, nas agressões físicas até o ápice, que é o feminicídio. Sim, e já tem um estudo avançado nesse sentido, né, de saber qual que é o cerne desse aumento dessa violência contra as mulheres no mundo inteiro? E isso é a grande pergunta que, né, não só o pessoal do judiciário, mas principalmente psicologia, sociologia está buscando entender o que está decorrendo esse aumento dos crimes, né, não só no nosso país, mas no mundo inteiro contra as mulheres. Por que isso está acontecendo? E é importante a gente conseguir aprofundar nisso para trazer também medidas, né? Seja medidas socioeducativas, a Lei Maria da Penha, para além das questões da pena em si, ela tem também as cautelares, que por vezes elas se tornam efetivas, pode ser no acompanhamento socioeducacional, pode ser também no uso de tornozeleira para avisar a vítima, né? Quando o agressor está perto. Então, para a gente conseguir trabalhar numa frente ampla de proteção dos vulneráveis. E no caso, os vulneráveis aqui é a mulher. E a senhora, a doutora Natália, vamos lá, sem um estudo ainda, como a senhora disse, aprofundado, o que a senhora consegue ter uma percepção do que pode ser isso? Se é talvez hoje a maior liberdade, a maior expressividade, maior expressão que as mulheres, maior protagonismo que as mulheres estão tendo mundo afora. A senhora acha que isso pode estar contribuindo para esse aumento da violência através do machismo, né? Infelizmente, a gente tem homens que não conseguem entender que as mulheres têm direitos iguais, sim, né? E têm que ser respeitadas porque elas são seres humanos e elas têm direitos iguais. Então, esses machistas, a senhora acredita, ou a senhora vê que pode ser esse um dos motivos, pelo menos, né? Não ser talvez o motivo, mas ser um dos motivos? Esse é um tema muito complexo, né? Tem um documentário na Netflix, que agora eu não me recordo o nome, mas que ele trata da forma de criação de homens. E aí eu acho que a gente consegue entender. Eu posso dizer, por exemplo, no meu dia a dia, você vai participar de reuniões, não sei se a Vânia já passou por isso, eu acredito que várias mulheres já assim, da quantidade de interrupção. Sim. Quando você está falando, principalmente às vezes quando eu me lembro do início da minha carreira, das pessoas, homens, não confiarem em mim por eu ser mulher. Né? Eu tive até um caso de um cliente que a ex-mulher dele me chamou, a ex-esposa dele falou assim, olha, ele já foi demitido do emprego anterior dele porque ele não aceitava receber ordens de mulheres. A superiora dele era uma mulher e era uma empresa muito grande de atuação em todo o mundo, e ele foi demitido porque ele não aceitava. Então, eu vejo que a violência contra a mulher, ela está assim, em pequenos atos, né? Por isso que é importante nós, mulheres, até no início de um relacionamento, estar atento a ter atenção a esses atos,
né? Eu acho que passa muito por uma questão sociocultural. O homem, por exemplo, não pode lavar vasilha, né? Eu vejo, por exemplo, na casa da minha família, minha avó, um dia meu primo derrubou água, ela pediu para eu limpar, não para ele. Então, assim, são pequenos atos, e aí a gente entra muito na questão sociocultural. E é importante ter essas conversas para a gente trazer reflexão, né? Ter a reflexão e também na forma de criar os nossos filhos também, porque isso reflete muito na conduta deles. Sim, eu concordo com a senhora. Na minha casa nós somos criados, né? A minha mãe, nós somos 4, né? Éramos 4 irmãos, infelizmente perdi um irmão, não tem muito tempo, mas nós éramos 4 irmãos e nós somos, né, criados. A minha mãe sempre criou a gente aprendendo a fazer tudo. E ela falava o seguinte: filho meu tem que aprender a fazer tudo. Filho meu não pode depender da mulher para fazer. E falava assim, e vocês cuidado com o filho dos outros, hein? Falava desse jeito. Então, eu concordo com a senhora, eu vejo que a criação, ela é muito importante, né? Às vezes a gente vê, em pequenos gestos, como a senhora disse, a criação dos filhos, né, mais machistas. E aí eu gostaria que a Vânia comentasse pra gente um pouco, porque ela tem um casal, Sim. né? Tem um menino e uma menina. Então, como é que é isso, Vânia? Fala um pouco pra gente. O que você vê nessa linha que a doutora Natália está falando? Eu acho importante, inclusive, a gente mudar essa cultura, né? Como você contou que o seu primo, né, sujou e você, não, vovó, quem vai limpar é ele. Uhum. Você limpou? Não. Foi isso aí. Não é uma afronta com o mais velho. É uma cultura que precisa ser mudada. Né? Isso eu prego em casa também. O meu filho agora está namorando, já tem bem tempo, 17 anos, e eu tive uma conversa séria com ele. Quais são as responsabilidades que ele tem que ter com a mulher? Quais as responsabilidades que ele tem com a filha do outro? Qual a responsabilidade que ele tem com a irmã? E ele falou assim, nossa mãe, você está parecendo que é o pai dela. Nem o pai dela conversou comigo dessa forma. Mas não é porque é o meu filho que eu vou deixar viver de qualquer jeito. Então, eu ensino os caminhos. E realmente é isso, é uma cultura que precisa ser mudada. É a gente criar homens de verdade, criar mulheres de verdade. Com a minha filha é a mesma coisa. Com a minha filha eu ensino ela a fazer o serviço de casa, mas também a se impor. Não achar que ela é menos que um homem, porque ela não é. E ela, graças a Deus, ela já tem essa concepção. E o meu filho também, assim, é um menino maravilhoso, meus filhos são maravilhosos, meu marido é maravilhoso. Então, assim, é um relacionamento muito saudável, sabe? Então, eu estou preparando o homem para a vida. E para nós mulheres também, né? Assim, uma fala com uma voz mais, né, mais aumentada e tal, para se atentar a essas situações, né? Para não deixar que aquilo chegue no extremo, né? Assim, foi só um tapinha. Não, aquele é o momento ali de encerrar, não deixar que o pior aconteça. E eu tenho uma dificuldade, igual assim, não sei, às vezes o meu tom de voz é um tom de voz assim, às vezes até competindo com o homem. Eu não sou feminista, não estou competindo com homem nenhum. Eu estou me impondo na minha condição, expondo as minhas opiniões. E, às vezes, numa reunião, você não só é interrompida, como você não consegue nem espaço para falar. Por fim, às vezes você tem que levantar e você, agora sou eu, para ver se as pessoas te veem, né? Se as pessoas te ouçam. Mas no Sindipol, graças a Deus, é um ambiente muito bacana, então assim, eu não tenho tido, inclusive estou ensinando os homens, que lá todos são diretores homens, eu sou a única mulher, né? Então estou ensinando também para eles a tratar, né, a mulherada ali no sentido assim de uma diretoria, né? E tem dado bons resultados. É isso aí mesmo, inclusive a Vânia, ela se impõe. A Vânia, o que ela fala é o que ela prega sempre. A mulher precisa se impor, né? Ela não precisa de ser arrogante, ela não precisa de ser mal educada, mas ela precisa de se impor, e a Vânia faz isso muito bem. Inclusive, mulherada da Polícia Civil, vocês ouviram a Vânia falando aqui, né? Só tem ela de diretora lá, e não é por falta da gente querer as colegas mulheres no Sindipol, não, porque a gente quer, mas infelizmente as mulheres ficam um pouco mais afastadas, e até mesmo às vezes por imaginar que seja um ambiente machista, né? E porque de fato, infelizmente, acaba que algumas áreas, né, de atuação acaba tendo essa questão do machismo, mas falo com vocês, venha para o Sindipol, vamos formar, vamos, né, trazer força juntos, sempre unidos, para a gente fortalecer cada dia mais a nossa entidade sindical.
E doutora Natália, a gente já caminhando para o final, tá? Esse diálogo muito importante, muito bom. A senhora vem trazendo várias informações importantíssimas para quem está nos acompanhando. E aí eu pergunto para a senhora, onde que a população pode buscar um apoio jurídico, um apoio psicológico em caso de conflitos familiares ou de violência doméstica? Tem várias frentes de atuação, né? Questão jurídica pode procurar, né? A Polícia Civil, né? Na questão de violência doméstica, outras violências contra idosos, menores, pessoas com deficiência. A gente tem o Ministério Público também, as defensorias, os núcleos de assistência jurídicos de faculdades também estão à disposição da população em geral para dar auxílio jurídico, para propor medidas judiciais. E também, eu acho que a gente pode pensar não só na questão jurídica, mas até no auxílio psicológico dessas pessoas vulneráveis. Há também as faculdades, elas têm os núcleos de psicologia, que, ao meu ver, é importante que as pessoas estejam fortalecidas emocionalmente, até para que elas tenham forças, né, para tomar outras medidas, por vezes para sair, para findar o ciclo da violência doméstica, que não é um ciclo fácil de ser finalizado. É cultural, né? Infelizmente, é o que a senhora falou. A avó da senhora virou e falou o seguinte, né? Natália, vai limpar aquilo que seu primo entornou no chão. Então, é cultural e mudança de cultura, gente, não é fácil, mas a gente precisa quebrar essa barreira. Ivânia, dentro da Polícia Civil, fala aí com quem está nos acompanhando, qual é o local que devem procurar, quando devem procurar, e se deve ou não procurar, tanto em casos de violência doméstica, quanto nos conflitos familiares. Para mim, uma das maiores questões, onde procurar primeiro, eu recomendo, que o meu sonho é que as mulheres, a gente estava até conversando anteriormente, que as mulheres se atentem quando estão sendo agredidas. E muitas vezes, por falta de uma orientação psicológica, psicanalista, por algo que viveu na infância, isso tem trazido sequelas na vida adulta. Então, que a mulher se conheça primeiramente, antes de se envolver com uma outra pessoa. Que ela consiga fazer a psicanálise mesmo, para poder entender qual foi a base familiar. Porque muitas vezes a mulher casa com pessoas muito próximas de comportamento, com o pai ou com a mãe, e vai viver a mesma coisa. Então, é um ciclo que precisa ser cortado. E isso só vai ser cortado a partir do momento que a mulher se conhecer de verdade. Então, assim, eu sugiro que, na medida do possível, que todas procurem. Não é todo cidadão precisa de fazer uma análise, é saudável, sabe? E, em segundo plano, quando eu digo isso, porque quando a mulher está em casa, se ela tomar o primeiro tapa do marido, ninguém vai tirar esse tapa, isso é para sempre. Então, que ela perceba antes que o tapa venha. E, assim, ocorrendo, procurar, né, as delegacias locais, né? Na realidade, a ocorrência pode fazer em qualquer delegacia, mas em se tratando de casos de crime contra a mulher, tem as delegacias específicas, né? E procure ajuda. Procurem ajuda, gente, e cobre do governador Romeu Zema para que ele coloque as delegacias que já existem para funcionar e que ele crie novas delegacias, mas que contrate policiais, que façam concursos, que chame o excedente do concurso de investigador que está em andamento. São 496 novos concursados que passaram em todas as etapas, estão pendentes só de nomeação para que faça valer mais ainda a segurança pública do Estado de Minas Gerais, consiga investigar todos esses crimes e trazer mais segurança à população, em especial as mulheres, os idosos, as pessoas vítimas de abusos sexuais, as crianças e adolescentes e as pessoas também com deficiência. Ivânia, é interessante que nós tínhamos, né, dentro da Polícia Civil,
o núcleo de mediação de conflitos. Sim. Nós tínhamos, doutora Natália, esse núcleo, eu acredito que a senhora vai lembrar, e ele funcionava muito bem. E por algum motivo que nós não sabemos, ele simplesmente se acabou. Né? Dentro da Polícia Civil, às vezes as coisas acabam, deixam de funcionar, a gente não sabe por quê, mas está aí, talvez, né, para a chefia de polícia aí, repensar se é importante, se é necessário trazer novamente esse núcleo de mediação de conflitos para dentro da Polícia Civil de Minas Gerais novamente. Mais que isso, eu sou da época da Delegacia de Mulheres, lá dentro da delegacia funcionava Alcoólatras Anônimos, que é um problema seríssimo, né, onde existe muito problemas familiares, é por causa do álcool. Alanon, que era um grupo para a família saber lidar com o autor, né, dependente químico, de bebida alcoólica. Tinha setor de psicologia, tudo dentro da delegacia e funcionava. Em parceria, né? Em parceria e funcionava lá com, dentro. com instituições. Inclusive, as reuniões do AA eram dentro da delegacia e sempre funcionava. E, normalmente, eles eram intimados a comparecer. E como salvou a família esse trabalho? Foi um trabalho muito bacana na época de Delegacia de Mulheres, há um bom tempo atrás, e funcionou bastante. A família precisa ser cuidada como um todo. Como Por isso um que todo. projetos como esse são essenciais, né? Instituições fortalecidas, a sociedade fortalecida. É isso mesmo, doutora. Instituições fortalecidas, sociedade fortalecida e protegida. Doutora, o que a senhora vê, né? A gente já caminhando para o final desse episódio aqui, que, ao meu ver, um dos melhores, né? A gente trazer aqui esse diálogo descontraído, com mais informações, né? Com informações claras, informações precisas, informações com responsabilidade. O que a senhora vê o papel da educação, do ensinamento, do conhecimento? Eu não falo aqui para que todos sejam advogados, bacharéis em direitos, mas do conhecimento da legislação mesmo. Esse ensinamento, essa educação traz na prevenção do dia a dia para combater a violência doméstica, a violência sexual, a violência contra os idosos. O que a senhora enxerga nesse papel dessa educação? Eu digo que a educação transforma, né? E a informação, ela é libertadora. Então, momentos como esse são muito importantes para as pessoas até verem, né, que a situação que às vezes ela está passando em casa é similar à de outros. Então, ter informação, ter educação, ter acesso a isso é libertador e primordial para as pessoas verificarem, né, perceberem que por vezes elas estão vivendo algum tipo de violência e conseguirem tomar medidas para pôr fim àquele ciclo vicioso, aquele ciclo de violência e ter uma vida mais saudável, ter um núcleo familiar mais saudável, como a gente até falou aqui antes, pais felizes, filhos felizes, né? O primordial é esse. Se os pais vão estar juntos ou separados, o importante é que eles estejam felizes e possam criar crianças e adolescentes num núcleo saudável, sem violência, sem agressões. Muito bem, gente. Estamos chegando agora, caminhando para o final do programa. A legislação é preciso ser conhecida, mas é preciso que tenhamos legislações fortes. Nós não podemos retroceder na legislação. Muito ao contrário, nós precisamos deixá-la mais firme para que o criminoso seja verdadeiramente punido e não retroceder para que aqueles grupos que já vivem em vulnerabilidade acabam se tornando mais vulneráveis. Então vamos cobrar dos legisladores para que aperte e não afrouxe as legislações. Bom, e caminhando para mais um final, gostaria que a Vânia deixasse um recado para quem está nos acompanhando, Vânia, com essa experiência vasta que você teve na Polícia Civil de Minas Gerais por mais de 30 anos e essa experiência que você tem tido no Sindipol. Inclusive, doutora Natália, aqueles que nos acompanham, a Vânia, né, autora de um projeto lá no Sindipol que criou um núcleo de atendimento às famílias dos policiais civis, um atendimento aos policiais civis, um núcleo psicológico e de psicanálise. Então,
Então, ela tem trabalhado muito nessa linha, né? Ela é mais firme e ela faz a coisa acontecer. Então, Vânia, eu gostaria que você deixasse aí um recado para aqueles que nos acompanham, mas também para as policiais civis, porque não pensem que as mulheres policiais civis não sofrem violências porque são policiais, porque sofrem sim. É um absurdo e eu vejo que o grande problema é dentro da instituição, é por elas serem policiais, até a denúncia por elas fica mais difícil, que elas têm mais vergonha ainda e ficam mais retraídos em fazer essas denúncias. Então, Vânia, qual o recado que você dá para as nossas colegas policiais civis e para aquelas mulheres que estão nos acompanhando e a população no geral sobre essas denúncias e sobre o trabalho que a gente tem feito com relação a esse tema? É um projeto muito bacana mesmo, uma sala de atendimento à família, à psicanálise, e está aí para todas as nossas policiais civis, familiares, poder usufruir, porque eu vejo o quanto é importante esse nosso tratamento, essa nossa análise. Isso vai nos fortalecer e que as mulheres policiais também se sintam fortes para poder se defender antes de procurar corregedoria, antes de procurar entidade de classe. Mas se precisar, venham nos procurar. Se estiver tendo dificuldade, pode procurar o Sindipol. Isso serve para todas as mulheres, gente. Repito, todos os lugares que eu vou falar a mesma coisa. A lei existe, ela é maravilhosa, tem cursos, tem campanhas e está sendo insuficiente. Então, agora, eu penso que a mulher precisa também se impor e se defender. Não falo defender na questão física, não, de brigar, não, nada disso. É reconhecer enquanto vítima e tomar providência o quanto antes. E se precisar, se defenda, né, Vânia? Se defenda. Doutora Natália, qual é o recado que a senhora quer deixar para aquelas mulheres que estão nos acompanhando, as vítimas de violência de todos os tipos, os idosos também, as crianças, os adolescentes, mas em especial dentro da área do direito de família, qual o recado que a senhora deixa para quem está nos acompanhando nesse momento? Eu acho que o meu primeiro recado é como a gente evitar esse tipo de situação, né? O diálogo é importante, a conversa é essencial, conversas difíceis precisam acontecer, se atentar muito bem à pessoa com quem você está se relacionando. E, em caso, né, de algum direito ser infringido, de alguma violência, é buscar ajuda, né? Buscar ajuda não é fraqueza. Converse com pessoas próximas a você, busque um fortalecimento interno, emocional, e busque profissionais e instituições sérias que vão te auxiliar nesse momento difícil, nesse momento de fragilidade de pessoas vulneráveis. Muito bem, né? Não vamos deixar ficar acumulando, né, os rancores para depois chegar num momento de explosão, né, ali com o companheiro ou a companheira, né, gente? Então, gente, estamos caminhando para o final de mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol. E eu quero aqui agradecer imensamente a doutora Natália, a Vânia Corrêa, nossa diretora, por essas palavras, por essas dicas, por essas informações que são informações sensatas, informações importantíssimas, com responsabilidade para você, cidadão mineiro, para você, cidadã mineira, que muitas vezes corre risco e não denuncia. Então, não denuncia. Então, denuncie, tá? Todos os casos, ao primeiro passo, viu um caso de violência, sofreu algum tipo de abuso, não tema em denunciar, tá? Infelizmente, a violência vem crescendo no nosso país e é preciso mudar a cultura. E você que é mãe de menino, pai de menino, crie o seu filho de uma forma que ele respeite as meninas, e é lógico, você também com as suas filhas. Eu, graças a Deus, tenho um casal, então crie eles para que seus respeitos sejam mútuos, independente se é menino ou se é menina. Bom, gente, direito de família, violência doméstica e proteção caminham juntos. E a Polícia Civil, ela tem um papel importantíssimo nas investigações criminais, no acolhimento e na proteção à família. Então, você que gosta de acompanhar, que gosta de saber sobre os casos, que gosta de saber sobre os seus direitos, continue acompanhando
as nossas redes sociais. Continue seguindo a gente para um próximo programa, tá? E aqui eu pergunto para você que nos acompanha, como você vê o papel da Polícia Civil na proteção às mulheres, na proteção às famílias? Deixe aqui os seus comentários, siga, comente e compartilhe em nossas redes sociais, porque afinal, proteger a família é proteger a sociedade. Até um próximo episódio.